Eu sou a doutora Gisele Venzo e fico com vocês com o programa Isto é Assunto de Família, das 10 até as 10h45 da manhã, sempre trazendo um caso de famoso, acompanhado de reflexões e considerações dentro do direito de família. Hoje, 2 assuntos muito intrigantes. Vamos estar falando do caso do cantor João Lima e também sobre execução de alimentos. Vamos trazer reflexões, então, sobre violência doméstica, Lei Maria da Penha, o ciclo da violência doméstica e execuções de alimentos, tanto pelo rito da prisão quanto pelo rito da penhora. É uma alegria contar com a sua audiência aqui pela Rádio Paraná Oficial e para vocês também que estão ali pelo Instagram, pelo @Gisele Venzo, meus agradecimentos. Sempre que possível estarei interagindo tanto com vocês da rádio quanto com vocês aqui do Instagram. Muito obrigada pela audiência de vocês, é sempre muito importante. E também já deixo aqui meu recadinho, né? Você que tem dúvidas sobre direito de família, porque eu já disse, eu estou aqui para te provar que direito de família não se resume a divórcio e separação. Direito de família vai muito além disso. Você que tem dúvidas, pode estar entrando em contato pelas minhas redes sociais, @Gisele Venzo, ou também pelo WhatsApp, 41999935366. Deixa lá a sua dúvida, que toda semana eu estarei aqui na Rádio Paraná Oficial, com o microfone aberto para tirar as tuas dúvidas, porque muitas vezes a tua dúvida, a tua angústia, pode ser a angústia de outra pessoa também. Então, nosso objetivo aqui é exatamente isso, trazer informações sobre o direito de família. Muito mais que um programa de rádio, muito mais que um programa de informações, um programa de utilidade pública. Porque sim, estar com dúvidas referente a alguma situação do direito de família traz uma angústia que muitas vezes pode estar aí tirando teu sono, te levando a uma depressão, a uma ansiedade desnecessária. Você tem aqui, sim, deste lado, alguém que pode estar tirando todas essas suas dúvidas. E para começar, então, vamos falar desse caso emblemático, né? Que aí está assolando o país, nas discussões, na internet, ali pelas redes sociais, do caso do cantor João Lima, que foi preso lá na Paraíba por agredir, então, a sua ex-esposa, que o denunciou que vinha sofrendo violência doméstica desde a lua de mel do casal. Por meio de depoimentos, áudios e vídeos, ela revelou uma sequência de fatos que levou à investigação e à prisão preventiva do cantor. O ciclo de violência doméstica marcou o casamento desse casal, né, o João Lima e a médica influenciadora Rafaela Brilhante, conforme relatou a própria vítima. Eles já estavam juntos há 3 anos, mas o casamento acabou durando poucos meses, justamente por conta desta questão da violência doméstica que ela passou a sofrer tão logo se efetivou o casamento, né? Então, o cantor paraibano, o João Lima, está preso na Paraíba e desde a última segunda-feira, dia 26, né, ele se encontra, então, no presídio Roger, em João Pessoa, por essas agressões que ele acabou praticando contra a ex-esposa. Em entrevista à TV Cabo Branco, Rafaela relatou que os primeiros sinais surgiram antes das agressões. O comportamento que parecia ciúme passou a limitar sua liberdade e a interagir em atividades do dia a dia. Isto é muito comum. E eu trouxe esse assunto aqui justamente para trazer a você que está nos ouvindo pela Rádio Paraná Oficial ou para você que está aqui pelo Instagram, para você ficar alerta. A violência doméstica, como nós vamos estar explicando no ciclo da violência doméstica, ela não acontece de imediato com uma agressão. Geralmente o agressor ele não chega a este ponto. Ele vai construindo um território, tá? E normalmente ele dá sinais. Então é muito importante que você esteja atenta a estes sinais de violência doméstica. A agressão, ela culmina, né? É como se fosse a gota d'água realmente. É o último estágio ali do ciclo da violência. Outros sinais vêm sendo dados no decorrer da relação. E não deixou de ser diferente no caso, então, do cantor João Lima e da Rafaela Brilhante, aonde
ela mencionou nessas entrevistas que ela tem dado que esse controle já existia. Só que, normalmente, a vítima mulher imagina que isso é só uma crise de ciúmes, que é um controle de amor, e no final das contas não é. Aquilo ali já vem demonstrando uma deficiência emocional desta pessoa, o agressor, que no final das contas vai acabar culminando, então, com a agressão física tão grave quanto realmente a que ela acabou sofrendo. Então, ela disse que, infelizmente, depois que tudo isso aconteceu, ela parou para pensar que ele já estava dando, sim, sinais no decorrer da relação. E isso é muito comum de acontecer. O problema é que a gente está ali naquele momento de paixão, de amor, e não quer enxergar. Por quê? Porque se você enxergar esse tipo de sinal, você teria que tomar uma atitude. E, normalmente, a atitude seria o rompimento da relação. Só que a gente acaba, se envolvendo, achando que a pessoa vai mudar e vai deixando o tempo correr. Tanto que ela fala que ela ficou aí com ele durante 3 anos e somente depois do casamento que as agressões começaram a acontecer, tá? Então, a Rafaela contou que realmente, desde o início do relacionamento, ela precisava estar informando horários, os deslocamentos, aonde ela ia, com quem ela ia. Segundo ela não podia ficar sozinha nem mesmo na academia. Ela era questionada quanto tempo ela ficava na academia. Normalmente era a mãe que a acompanhava. Ele realmente mantinha sobre ela um controle, um ciúme exagerado, que culminou aí em todos esses fatos que nós estamos acompanhando. Então, em entrevista à TV Cabo Branco, a médica disse que acreditava que esse comportamento poderia mudar com o tempo, que o João reconhecia o ciúme dele como um problema, segundo ela disse, mas, claro, a mudança não acontece. Sem uma busca terapêutica, sem uma busca, quem sabe, até psiquiátrica, porque ali fugia da normalidade, é impossível acreditar nesta mudança. São as falsas promessas que a gente tanto fala, que acontece dentro dos relacionamentos. O agressor diz que vai mudar, pede desculpas, a vítima acredita, ela se acha ali, ela tem a síndrome da salvadora, ela acredita que realmente ele vai ter atitudes diversas com o passar do tempo, e isso acaba não acontecendo, chegando ao cume de uma violência tão grave quanto as que nós vimos. As imagens, para quem acompanhou perante aí os noticiários, as redes sociais, elas realmente chamam muito a atenção pela agressividade com que ele desenvolvia essas agressões sobre ela, ao ponto de pegar na mandíbula, no pescoço, estar ali no momento quase de enforcamento. E, claro, depois que tudo isso acontece, vem ali a questão do arrependimento, pede perdão, diz que não lembra do que fez, como se realmente estivesse ali querendo dar a impressão de que estava possuído, ou que não era ele, que a personalidade não é dele, dando desculpas para fatos realmente muito graves, tá? Então, eu trago para vocês aqui este caso justamente para nós estarmos entrando nas questões legais agora. Onde que entra o direito de família em tudo isto, Além de ser uma causa, evidentemente, para o pedido de divórcio, que certamente já está em trâmite, é também uma questão daí de lei Maria da Penha. Tem uma questão até de criminal, tem uma questão ali de deferimento de medidas protetivas. E é tudo isso que nós vamos passar a conversar a partir de agora, tá? E depois do nosso intervalo, nós vamos trazer o ciclo da violência doméstica. Então, não deixe de acompanhar tudo isso, porque eu quero estar trazendo para vocês essas informações tão importantes acerca da Lei Maria da Penha e o ciclo da violência doméstica. E a nossa primeira música de intervalo hoje é exatamente isto. E se eu te perdoar? Do Cleiton e Romário. Sabe que vale a pena? São considerações e reflexões que nós vamos estar trazendo hoje. Para acabar com o ciclo da violência doméstica, o perdão não é a melhor solução neste caso. O perdão do voltar, o perdão da segunda chance, da terceira, da quarta, da quinta.
Um dia ele te manda flores para pedir o perdão. Outro dia você talvez esteja recebendo flores no momento de velório. É dura a reflexão? É dura a reflexão. Mas muitas vezes a violência doméstica acaba desta forma. Vamos para o nosso primeiro intervalo. E na volta eu quero estar trazendo informações para vocês, então, sobre a Lei Maria da Penha e o ciclo da violência doméstica. Joga uma taça no chão e pede desculpa pra ver se ela vai colar os cacos do meu coração. Se eu te desculpar não vai curar tão fácil machucado. Meu sentimento foi por algo abaixo. Seu arrependimento chegou atrasado. Cê não vai ouvir da minha boca que tá perdoado. Não é pra mim que cê tem que pedir desculpa. É pro meu peito, é pro meu choro, é pros vizinhos que eu acordei na madruga com som tremendo, o bairro todo. É pro dinheiro que eu gastei do bolso, com as long neck que eu virei no posto. Não é pra mim que cê tem que pedir desculpa. Estamos de volta aqui pela Rádio Paraná Oficial, trazendo hoje aqui no programa Isto é Assunto de Família, o caso, então, usando como exemplo do João Lima e da Rafaela Brilhante, para trazer considerações e reflexões para vocês acerca da Lei Maria da Penha. Gente, se fizermos uma pesquisa, qual é a lei mais conhecida no Brasil? Basta passar na rua e perguntar para uma pessoa, qual é a lei mais conhecida? Ela vai dizer Maria da Penha. Realmente, infelizmente, é a nossa lei mais conhecida porque acaba acontecendo isso diariamente. Aquilo que eu estava mencionando para as pessoas que estão me acompanhando aqui pelo Instagram, @GiselleVenzo, eu estava dizendo para eles exatamente isso. No lugar que deveria ser seguro, que é a nossa residência, a nossa casa, com as pessoas que a gente considera, né, um esposo, um namorado, um noivo, acaba ali você servindo de vítima dentro desse lugar. Isto configura a violência doméstica. Então, a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, completando aí 20 anos já de existência. Claro que passou a ser muito conhecida mesmo, quanto pela idade que tem a lei e pela importância desta lei. Ela é o principal instrumento jurídico, então, para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher. E ela está em vigor, então, desde 2006. Ela estabelece medidas protetivas, ela pune os agressores, ela traz aumentos de pena e define 5 tipos de violência doméstica. A violência ela pode ser física, como a gente viu ali nesse caso da Rafaela, com várias agressões, né, mostrando no corpo, hematomas. Ela falou que chegou ao ponto de ter problemas na mandíbula, de ter que marcar médico e dentista por conta de fisgadas que ela sentia nos ossos da mandíbula, do jeito que ele apertava. Típico caso de violência física, hematomas ali de socos, pontapés, chutes, tudo isso configura uma violência física. Ela também passou por violência psicológica, que está prevista dentro da nossa Lei Maria da Penha também, sendo ameaçado o tempo inteiro. Relata ela que ele um dia entregou uma faca para ela e disse: se mate. Olha que absurdo, que violência absurda. Vou acabar com a sua vida. Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. São todas essas violências psicológicas que muitas das vezes acaba não culminando na verdade do fato do eu vou te matar. Não se chega a este ponto, mas só o fato de ser ameaçada, isso tudo tem um poder destruidor da saúde emocional desta pessoa que está passando por essa situação. Claro que também temos a violência moral, às vezes exposta à imagem, exposta à honra desta pessoa por meio de comentários, por meio, né, de situações ali que agride a moral. A violência sexual também é muito comum. Aí você vai me dizer, mas como assim? Violência sexual? A pessoa é casada. Mas o sexo, ele precisa ser consentido, mesmo dentro de relação de casamento, namoro, noivado, a qualquer instante. É comum as pessoas imaginarem que o sexo é uma obrigação. Não é bem assim.
Há casos e relatos tão graves de mulheres que usam remédios ansiolíticos, remédios antidepressivos, e que quando elas estão ali sob o efeito do remédio, elas acordam com dores pelo corpo por terem sido abusadas de modo sexual, ainda que seja pelo seu companheiro, ainda que seja pelo seu marido, não deixa de ser uma violência sexual. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar. E também temos situações ali previstas na Lei Maria da Penha sobre a questão da violência patrimonial, também comum. Situações de mulheres que trabalham, que recebem os seus salários e têm que repassá-lo integralmente ao seu companheiro. Mulheres que acabam assinando documentos sem saber o que estão fazendo. Mulheres que acabam emprestando o seu nome também ali para empréstimos, financiamentos, e quando vão se deparar estão endividadas. O relacionamento acaba e a dívida perdura por meses, anos, e ela ali com o nome, inclusive, negativado, sem condições de estar realizando os seus sonhos, aquisição de produtos e serviços, por conta realmente que forneceu o seu nome em documentos e acabou se arrependendo depois. Mas tudo isso por conta da relação, desta confiança que foi adquirida dentro da relação. Então, nós temos todas essas questões. Está também em debate a questão da violência processual. Ela ainda não está prevista, mas já está em discussão. A violência processual seria aquela que a pessoa entra com infinitos processos, com infinitos recursos, tudo com o objetivo de postergar uma decisão judicial. Sabe a história do quero te ver sempre no tribunal? Eu quero fazer com que você gaste com honorários, gaste com profissionais, que você nunca consiga interromper aquele ciclo daquele relacionamento. Isso se chama violência processual, está tramitando aí projetos de lei justamente para fazer alteração na Lei Maria da Penha, trazendo essa possibilidade, então, também de enquadrar a violência processual como uma causa de violência doméstica, tá? Então, isso tudo, a Lei Maria da Penha, ela é aplicável dentro das relações familiares e íntimas de afeto. Tem que ter, no mínimo, este cunho, tá? A Lei Maria da Penha não exige morar sobre o mesmo teto. Casais que moram em casas separadas, mesmo assim é possível estar aplicando a Lei Maria da Penha, independente de morarem no mesmo teto ou não. Então, a Lei Maria da Penha, né, que eu mencionei para vocês, ela foi oficialmente denominada Lei Maria da Penha em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que é um símbolo da luta contra a violência doméstica. E a lei, então, traz questões de medidas protetivas de urgência. Acabou de acontecer uma violência doméstica, basta estar entrando em contato com a polícia. E, evidentemente, muitas vezes não é a vítima que entra em contato com a polícia. Recentemente, nós vimos um caso também de uma mulher sendo agredida pelo namorado dentro de um elevador. Pelas câmeras do elevador, o síndico viu e acionou a polícia. Vizinhos podem acionar a polícia. Muitas vezes a vítima está ali impossibilitada de estar telefonando para a polícia. Qualquer pessoa pode chamar. Por quê? Porque é um crime. E todo crime que está acontecendo naquele exato momento é um crime em momento de flagrante. Então, pode qualquer pessoa estar acionando os órgãos competentes para estarem impedindo que mal maior aconteça, inclusive. E seria omissão da nossa parte. Quantos casos a gente vê de mulheres que dizem que gritaram por socorro, que gritaram várias horas porque estavam sendo torturadas? As pessoas acabam não querendo se meter. É óbvio que não precisa ser você tomar as dores, muitas vezes, de uma pessoa que você nem conhece. Não agir de ímpeto se você não tem condição para isso, mas acionar os órgãos competentes para que eles, sim, possam estar evitando um mal maior, tá? Então, as medidas protetivas de urgência, elas incluem o afastamento do lar pelo agressor, então, para que ele saia do ambiente justamente para evitar esse mal maior.
proibição de aproximação e contato com a vítima. Aquilo que muitas vezes a gente vê falando assim, o agressor não pode se aproximar da vítima 200 metros, 300 metros. O juiz é que vai fixar, então, essas medidas protetivas de urgência referente a tudo isso, de acordo com a situação daquele casal. Suspensão do porte de armas para quem o juiz teve conhecimento que possui arma, justamente também para evitar um mal maior. São inúmeras as medidas de urgência que o juiz pode estar aplicando de acordo com a situação daquele casal. Pedindo para que o agressor, então, se afaste do lar, não permaneça. Se afastar do lar não significa que o agressor vai perder o seu direito patrimonial ainda. Por que eu falo ainda? Porque também está em tramitação questão nesse sentido, para que daqui a pouco o agressor comece a perder patrimônio. Muitas vezes a educação ela vem pela dor no bolso. A Lei Maria da Penha está tentando trazer isso também para o universo jurídico, tá? Por enquanto, a lei não prevê esta questão de perda de patrimônio do agressor, mas sim, caminhamos já para isto também, tá? Suspensão do porte de arma, como eu mencionei, muitas vezes ali a ordem também para não enviar mensagens, não ter contato com a vítima e seus familiares, não ter contato com testemunhas para não atrapalhar o processo, tá? Como eu já mencionei, então, são vários os tipos de violência física, psicológica, social, patrimonial e moral, e também está em tramitação a questão da violência processual também. A questão da prisão do agressor. É possível o agressor ser preso por violência doméstica? Sim. A violência doméstica não é tida como um crime de menor potencial ofensivo. Em momento de flagrante, vai ser preso. E pode ser também que, passado o flagrante, venha ali a prisão preventiva, que foi o que a gente viu no caso desse cantor, então, o João Lima. Então, é permitido a prisão em flagrante, que é aquela que acontece no momento do ato ou logo após o ato criminoso, o fato criminoso ter ocorrido, quando a polícia, muitas vezes, está em perseguição ao agressor, ainda há o que a gente chama de momento de flagrante. Então, isso é possível. Passado o momento do flagrante, é possível ser decretada a prisão preventiva, tá? É proibido pela Lei Maria da Penha, como eu mencionei, porque não é um crime de menor potencial ofensivo, penas alternativas como entrega de cestas básicas. Não, a prisão é muito comum, tá? A aplicação, então, desta lei, eu já mencionei, relações de coabitação ou apenas de afeto. Inclui questão de namoro, noivado, união estável, independentemente do agressor morar com a vítima. E essa questão de namoro, a lei não traz prazo. É uma semana de namoro, 2 dias de namoro, 10 dias de namoro, 1 ano de namoro, não importa. Aconteceu a violência, pode ser, sim, aplicada a lei, tá? Então, temos que prestar atenção sobre isso. E também a questão da rede de proteção. Foi criado pela Lei Maria da Penha o que a gente chama de juizados de violência doméstica e familiar. E ela prevê esse atendimento humanizado. A lei ela é considerada fundamental pela Organização Mundial de Saúde também, como forma de combater um grave problema de saúde pública. Ela aplica-se também em casos homoafetivos, protegendo o gênero, né? E também essas relações domésticas. Então, assim, é muito importante você identificar o tipo de relação que você está tendo. Relação abusiva, uma relação tóxica, uma relação que pode estar aí te causando problemas emocionais. E ao primeiro sinal, interrompa isto. Cuide de você. Seja você a sua prioridade, tá? Vamos para mais um intervalinho e na sequência, uma música muito bonita aqui, vocês vão ouvir, Tubarões com o Diego e o Vitor Hugo, e na sequência nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre o ciclo da violência doméstica e tecer algumas considerações acerca da execução de alimentos também. Estamos de volta, queridos ouvintes aqui da Rádio Paraná Oficial. Eu sou a doutora Gisele Venzo, advogada,
Estou aqui com o programa Isto é Assunto de Família, hoje trazendo algumas considerações sobre a Lei Maria da Penha e usando como exemplo o caso, então, do cantor João Lima e da médica e influencer Rafaela Brilhante para vocês. E agora, vamos trazer um pouquinho de uma reflexão acerca do ciclo da violência doméstica. Por que ciclo? Porque realmente ele anda em ciclo. E se você não romper, você vai passar a estar num ciclo que a gente chama de autossabotagem. Se permitindo que isto aconteça sempre, 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 enquanto você não der um ponto final nesse ciclo. E o ciclo da violência doméstica, ele tem 3 fases. A primeira fase é a que a gente chama de ato de tensão. É aquele primeiro momento onde o ofensor se utiliza de insultos, ameaças, xingamento, aqueles rompantes de raiva, de ódio, tá? Tais comportamentos fazem com que a mulher em situação de violência se sinta culpada, com medo, humilhada, ansiosa. A tendência é que o comportamento passe para a fase 2. Então, esta fase 1 sabe a historinha do primeiro, tá mostrando os sinais? Tá mostrando, tirando as asinhas de fora, que é o que falavam lá no interior onde eu moro. Tá colocando as asinhas de fora. Ele tá mostrando realmente quem ele é. Só que daí vem com aquela conversa. Eu estou nervoso por conta do trabalho. E aconteceu isso hoje, eu tive uma discussão de trânsito. Como se a gente fosse ali o saco de pancadas e tivesse que estar se submetendo, então, a xingamentos, a estas ameaças, a esses rompantes de raiva e ódio que são transmitidos para você. A mulher fica tensa. Muitas vezes, da primeira vez que isso acontece, ela até leva um susto, porque é um comportamento que ela não conhecia. Que é o que a Rafaela Brilhante veio falar em entrevistas. A gente namorou por 3 anos, até ali era um príncipe, trazia flores, tratava muito bem, galanteador, e acabou se mostrando quem realmente era no 5º dia da lua de mel do casal. Então, assim, esse ali foi um verdadeiro ator, né? Por 3 anos, acabou envolvendo essa moça, mantendo o controle sobre ela, e depois veio mostrar realmente quem ele era. E é possível daí passar para a segunda fase, que é o ato de violência especificamente. Nessa fase, o agressor toma uma maior proporção, a agressão toma uma maior proporção, levando a mulher em situação de violência a se esconder na casa de familiares, buscar ajuda, denunciar, pedir a separação, ou até mesmo entrar em um estado de paralisia, impedindo qualquer tipo de reação. Muitas mulheres, quando passam por este momento dessa segunda fase, é aquela que ela diz assim, um basta, tudo bem, acabou aqui. Só que daí vem a terceira fase, que é a fase do arrependimento, a gente chama de fase de lua de mel. Vem, pede desculpa, nunca mais vou fazer, a fase das promessas vazias, aonde realmente a pessoa acaba voltando. Tenta tirar a denúncia da Lei Maria da Penha, como se isso fosse possível, tá? Então, essa fase do arrependimento é onde vem o tratamento carinhoso, as famosas flores vermelhas no dia seguinte, um presentinho, um pedido de perdão, um vamos sair para jantar, vamos fazer uma viagem para esquecer tudo isso aqui. E muitas vezes a gente cai nessa conversa, tá? É a fase que a gente chama de lua de mel. O ofensor se acalma, pede perdão, tenta apaziguar a situação, afirmando que nunca mais vai se repetir tais atos de violência. Isso faz com que a mulher em situação de violência, então, lhe dê mais uma chance. Inclusive por fatores externos, como o bem-estar dos filhos e da família. Por fim, quando essa fase se encerra, a primeira fase volta a acontecer de novo, caracterizando o que a gente chama de ciclo da violência doméstica. Só para vocês verem o poder que realmente o agressor tem sobre a vítima. Ela acaba não tendo forças para sair daquele relacionamento. Ela acaba se permitindo a ficar. Como eu estava mencionando para vocês, acerca de dependência emocional, por conta de uma dependência financeira, questão de já ter filhos, e ali vai aguentando. Não é um nem outro caso que a gente ouve, principalmente eu que trabalho com direito de família, mulheres chegando no escritório e narrando que já estão há 10 anos, há 15 anos, vivendo dentro desse ciclo. E você fala, mas por que você não terminou antes?
Doutora, o que eu ganhava no meu trabalho não ia me permitir me sustentar. O que eu ganhava no meu trabalho não ia me permitir cuidar dos meus filhos. O que eu ganhava no meu trabalho não ia me permitir pagar aluguel, comprar alimentos para as crianças, me recolocar no mercado de trabalho. O que eu nem, em casos de mulheres que nem trabalham. Situações que, doutora, eu o amo. Eu vou aguentando. Eu não vivo sem este homem. Mostra uma clara dependência emocional. Romper o ciclo da violência doméstica não é nada fácil. Por quê? Porque você precisa decidir. E quando nós, seres humanos, temos que tomar uma decisão com que vai trazer ali uma consequência permanente, nós tendemos a esperar. Achar que... E nos enganar, na verdade, né? Achar que a pessoa pode mudar, que aquilo ali não vai mais acontecer, né? Que essa situação ele vai mudar de uma forma, de um dia para o outro, que vale a pena ficar nesta relação, que não acontece sempre, que é lá de vez em quando. Aí tem a questão também do quais são os gatilhos desta violência doméstica, por que ela acontece. A mulher acaba se enclausurando se o gatilho era, por exemplo, ciúmes quando estava em festas e ambientes públicos. A mulher acaba se isolando para evitar. Ela vai, né, se mantendo cada vez mais reclusa na sua casa, porque ela não quer viver isso. Situações de drogadição existe, é muito comum também. Esse ciúme doentio, que o agressor acaba imaginando, delirando situações que nunca existiram. Isso também é causado pelo alcoolismo. Então, a situação da violência doméstica ela é muito complexa, porque, no final das contas, o que é o relacionamento? O encontro de duas pessoas que trazem dores, que trazem traumas, que trazem histórias, trazem valores e princípios diferentes, inclusive, e que acabam se encontrando. E que, evidentemente, não tem como se mudar. O objetivo não é isto. O objetivo é respeito, o objetivo é carinho, o objetivo é desejar estar dentro daquela relação. Mas o que nós temos visto hoje? Um completo descontrole emocional ao ponto que as pessoas estão perdidas. A mulher sai para o trabalho, a mulher hoje tem a sua renda, o homem muitas vezes não tem mais controle sobre ela. O homem estava acostumado, onde a mulher, ele tinha a posse e a propriedade sobre essa mulher. Só que hoje o conceito é outro. Hoje o conceito de uma mulher mais independente, de uma mulher que trabalha, e daí o homem está perdido. Muitos deles não aceitam não foram acostumados a trabalhar a frustração. Aqui existem muitas questões psicológicas. Como eu mencionei, são duas pessoas que se encontram com dores e traumas, muitas vezes não curados. Saem de uma relação, já entram em outra, traz os problemas da relação anterior para a nova relação, e tudo isso acaba gerando essa panela de pressão que vai culminar com violência doméstica. Vocês, queridos ouvintes aqui da Rádio Paraná Oficial, perceberam que o assunto de dia acabou girando em cima da questão da violência doméstica, da questão da Lei Maria da Penha e do ciclo da violência doméstica. Mas eu entendo que é muito importante, sim, nós tecermos essas considerações. Não vão sobrar muito tempo ali, não vai sobrar muito tempo para a gente estar falando sobre execução de alimentos, que era um assunto que eu queria trazer hoje para vocês. Mas eu prometo que na semana seguinte, na próxima quarta-feira, eu trago, sim, vamos destrinchar tudo sobre o assunto execução de alimentos, que vocês gostam de estar acompanhando, entender quando que funciona. Hoje ficamos, então, só dentro do assunto da violência doméstica, trazendo essa questão emblemática do João Lima, usando isso de exemplo, para principalmente trazer uma reflexão para você, que está dentro de uma relação tóxica, dentro de uma relação abusiva. Não é fácil sair, não é. Parece que estar dentro de uma relação desse jeito é como se você estivesse num mar, realmente, ali quase se afogando, e você precisa tomar a decisão da vida. Entende? Ter até o último suspiro para continuar, estar ali lutando e sair deste olho do furacão que a gente chama. Muitas vezes, pessoas vão ficar para trás, relações vão ter que ser cortadas, uma nova vida tem que ser construída, mas eu te digo, vale a pena.
vale a pena você sair desta relação. Isto só te machuca ao ponto de, muitas vezes, te causar depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Como eu mencionei aqui no ciclo da violência doméstica, tem essa fase da tensão, que é a primeira fase da violência, do ciclo da violência, onde ali a mulher não sabe o que está acontecendo, começa a sentir medo. São os primeiros gatilhos da ansiedade, muitas vezes tendo que ser medicada. Eu tenho certeza absoluta que muitas doenças, né, emocionais do cunho de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, são causadas por relacionamentos tóxicos e abusivos, aonde muitas vezes a vítima pode ser homem ou mulher, gente. Violência doméstica não é só causada por homem. Eu canso ver a história que mulher bate em homem, mulher xinga, mulher causa um abalo psicológico. Eu canso de ver. A violência doméstica não tem sexo. Geralmente o que a gente vê na TV é falar do homem agressor e da mulher vítima. Mas isto não é regra, tá? Então, assim, é comum de acontecer. Mas são vários os casos. É que os homens, por vergonha, eles acabam não trazendo isto a público, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje na Rádio Paraná Oficial com o programa Isto é Assunto de Família, trazendo tudo, né? Tecendo algumas considerações e reflexões para vocês acerca de violência doméstica, ciclo da violência doméstica e a Lei Maria da Penha. E eu prometo, de verdade, de verdade mesmo, na próxima quarta-feira, a partir das 10 horas, trazer mais informações sobre direito de família.